Bem-vindo à minha aula sobre emagrecimento. Que bom que você está aqui. Se você está aqui é porque você tem alguma dificuldade nesse tema, ou você já deve ter tentado e teve problemas no caminho. E se eu estou aqui é porque eu acredito que eu tenho todo o referencial teórico, os estudos, a experiência prática para te ajudar nessa tarefa. O emagrecimento ele é provavelmente o tema mais prevalente, mais comum quando a gente pensa em saúde, em fitness, em bem-estar. E na internet como um todo é um negócio que está sempre ali em evidência. Provavelmente você já deve ter tentado diversas vezes, talvez você esteja aqui porque um médico te falou que você precisava emagrecer por uma questão de saúde, talvez você nunca tenha se encaixado num estilo de vida fitness ou mais saudável, nunca gostou de esporte, talvez nunca foi muito a sua praia, mas agora você quer começar a treinar. Talvez você esteja aqui porque você sempre treinou, mas nunca teve o corpo que você queria. Talvez você esteja aqui porque, enfim, qualquer outra questão relacionada ao emagrecimento tenha te levado para cá. Na verdade, o processo em si ele não é tão complicado. A questão é que tem um monte de informação falsa que circula na internet, tem um monte de mito que é propagado às cegas. O problema é que tem muito profissional da saúde que não se informa e não se atualiza com a literatura científica e continua falando um monte de asneira, e a gente olha a pessoa que teoricamente é referência, ela fala asneira, você fala sim senhor e acredita na besteira. Mas a tarefa em si não é tão complicada. O problema é que você não sabe como fazê-la e nunca te deram a ferramenta certa. Então seria, um exemplo meio idiota, como se você precisasse trocar um pneu, eu te desse um garfo e falasse se vira. A chance de você conseguir trocar esse pneu com um garfo, independente do seu esforço, que eu aposto que foi bastante, vai ser nula. Você não vai conseguir fazer isso, porque você não está fazendo o esforço da maneira adequada, você não sabe fazer a tarefa. A minha ideia com essa aula é que você saia daqui sabendo fazer e com todas as ferramentas que você precisa. Então vamos tentar fazer um acordo. Eu me proponho a ficar extremamente desconfortável na frente de uma câmera com gente me assistindo e luz na minha cara e para te trazer as informações necessárias, todas elas que você precisar, para que você emagreça de verdade, para que seja um processo sustentável, até certo ponto prazeroso e que seja para a vida toda. E você me ajuda assistindo até o final, porque senão eu não consigo te ensinar nada. Pode ser? Meu nome é Caio Riani, eu sou preparador físico e hoje em dia eu estou nessa profissão porque eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui apaixonado por atividades físicas como um todo. Inclusive, provavelmente, enquanto você assiste esse vídeo, eu devo estar treinando, mas isso não quer dizer que você tenha esse perfil. E eu sei disso, os meus alunos não têm esse perfil. Então a minha ideia é justamente te ajudar a aderir ao programa, a gostar da atividade física dos treinos, para que aí sim a gente consiga o resultado que você quer. Comecei a jogar handebol com 10 anos de idade, me apaixonei, foi um negócio que mudou completamente a minha vida. Foi inclusive numa época que eu estava completamente afastado dos esportes, eu não era muito bom de futebol, não gostava de basquete. Descobri o handebol, falei, caraca, isso é muito legal. E eu comecei a jogar. Virou minha vida, se tornou basicamente voltada para isso. Fui atleta desde então até 2018, voltei para o Brasil, parei de jogar. Nesse meio tempo, inclusive pela paixão ao esporte, eu pensei, eu quero continuar aqui depois que o meu corpo não puder mais me carregar em quadra. Então, por isso eu comecei a estudar, me formei na área, eu me formei em bacharelado em esporte na USP em 2016. Foi um pouco antes do ter ido jogar fora, voltei para cá. E hoje em dia eu trabalho como preparador físico, personal, treinador de handebol. E seja bem-vindo não só à minha aula, mas à minha casa, que eu estou na sala. Então tá bom, então vamos começar a nossa aula sobre emagrecimento. Aula essa que o blogueiro fitness não teve, deveria ter tido. Aula essa que eu espero que ao final você pense, pô, mudou minha vida, queria ter tido isso antes. Então, é o seguinte, primeiro, a coisa mais importante sobre o emagrecimento. O que dita se você vai emagrecer ou se você vai engordar? É uma coisa muito simples. Eu desenho extremamente mal, é provável que não dê para entender o que eu estou fazendo aqui. Estudantes de direito me perdoem, isso aqui é para ser uma balança. Balanço energético, basicamente é isso que determina. Então, balanço energético é o seguinte, o quanto de caloria entra no seu corpo versus o quanto de caloria que sai do seu corpo. Tá? Se a gente entra mais caloria do que sai, e aqui tem comida, o que você come, o que você bebe, e aqui tem todo tipo de gasto calórico que o seu corpo vai ter. Todo. Então, o treino, atividade física que não envolve exercício, por exemplo, levantar e sentar de uma cadeira, ir até o banheiro, lavar a louça, cozinhar, fazer faxina, subir e descer a escada, conversar com seus amigos, etc. Isso tudo conta também aqui. E o principal das formas de gasto energético, eu vou falar disso um pouco mais para frente, é o seu metabolismo basal. É o tanto de caloria que o seu corpo queima todos os dias simplesmente para ficar vivo. Então, para nutrir todas as células do seu corpo, da ponta do seu cabelo à unha do seu pé, todos os órgãos, todos os músculos, tendões, ligamentos, ossos, qualquer célula viva do seu corpo precisa de energia. Tudo isso gasta energia, tá? Então, se a gente consome mais do que gasta, o nosso corpo é extremamente inteligente e adaptado, ele estoca essa energia para um outro momento na forma de gordura. Genial, né? Até
evolutivamente. Por outro lado, se você está gastando mais energia do que você está entrando, o nosso corpo tira essa energia dos nossos estoques, gordura. Resumidamente, consumiu mais do que gastou, engorda. Gastou mais do que consumiu, emagrece. Independente se você consumiu carboidrato, gordura, proteína. Ah, mas isso quer dizer que não importa? Não, importa bastante, mas se alguém te falar em algum momento, ah, você não emagrece por causa do carboidrato, ah, você não emagrece por causa de tal alimento, ah, você não emagrece porque seu metabolismo está zoado, foge, essa pessoa é picareta. Ponto, não tem como discutir. Tá? Se alguém tentar culpar a sua dificuldade de emagrecimento com carboidrato, ou com um alimento específico, ou com o seu metabolismo, você já sabe que você não tem mais que ouvir nada que essa pessoa tem para falar. O primeiro dos injustiçados da nossa aula é o carboidrato. Muita gente atribui a ele todos os males do mundo. Ah, você não emagrece porque você come carboidrato, você dorme mal à noite porque você come carboidrato, você não é feliz porque você come carboidrato, ah, é porque... Todo mundo vai atribuir alguma merda ao carboidrato. A realidade é o seguinte, o nosso corpo necessita de carboidrato, mesmo se você não colocar para dentro. O carboidrato ele é tão absolutamente fundamental para você estar vivo que se você colocar outras coisas dentro do seu corpo, o seu corpo tem mecanismos de transformar aquela molécula em carboidrato para que você possa usar. Então a primeira coisa é risca carboidrato da lista de vilões e coloca ele na lista de quem te ajuda. Tá? O carboidrato não só é uma forma de alimento em geral barata, se comparar com fontes de proteína, por exemplo, como ele é importante. Então, vamos lá, vamos entender que tudo que você coloca para dentro do seu corpo, seja um filé de frango, seja um Big Mac, seja uma pizza, qualquer coisa vai ter nutrientes, tá? Alguns mais, outros menos. Então, é o seguinte, eu vou fazer um ovo frito que é mais fácil. Aê, um ovo frito. Cheiroso. E aí aqui eu vou fazer um espaguete. Ao sugo. Beleza. Aqui no ovo e em quase todas as fontes de proteína, seja frango, peixe, carne bovina, leite, ovo. Aqui a gente vai ter proteína, aqui a gente vai ter lipídio, que é gordura. É um nome bonito para gordura. Tá? E aqui no macarrão, ou no arroz, na batata, etc, a gente vai ter o tal do carboidrato. Beleza. Proteína tem calorias, lipídio tem calorias, carboidrato tem calorias. Qualquer alimento que você coloque no seu corpo tem calorias. Isso não é para você ficar assustado e falar, então não vou comer nada. Não, você precisa de caloria. Você precisa de caloria para estar vivo, você precisa de caloria para treinar, você precisa ter energia para fazer as coisas, para trabalhar, enfim, para ser um ser humano funcional, minimamente funcional, né? Esses são os nutrientes que a gente chama de macronutrientes, são os nutrientes grandes e que contêm caloria. Existem também os micronutrientes, que são moléculas bem menores e que não têm calorias, que são vitaminas e minerais. Isso aí a gente vai encontrar na salada. Devido às minhas habilidades artísticas, isso aqui é um tomate. Isso aqui vai representar a salada, tá? Então, a gente tem, basicamente, micronutrientes. Olha só, vou fazer aqui uma fruta também, vou apresentar uma fruta. Uma banana, ficou vermelha, mas tudo bem. Umas pintinhas aqui. Aí. Então, a gente vai ter aqui a turma toda. Proteína, lipídio, carboidrato, vitaminas, minerais e outros micronutrientes. Show! A proteína, praticamente tudo no seu corpo é construído com proteína. Tudo. Cabelo, unha, pele, membrana celular, músculo, osso. Praticamente todas as células do seu corpo têm proteína e tem proteína pra caramba. Então, a proteína tem papel fundamental de construção. Simplificando a nossa vida, vamos levar um pouquinho mais pro fitness, vamos levar um pouco mais pro emagrecimento, que é o que vai importar mais. Então, a proteína, ela tem 3 vantagens. Proteína é a matéria-prima para a gente construir músculo, proteína é o nutriente mais saciante que existe. Então, quando você consome quantidades mais altas de proteína, você se sente saciado por mais tempo, você tem menos fome durante o dia, facilita a redução das calorias. Então, 2.000 calorias de carboidrato simples é uma coisa, 2.000 calorias
de nutrientes misturados com bastante proteína é outra coisa completamente diferente. E tem uma terceira questão interessante da proteína, que ela é o nutriente que tem o maior efeito térmico dentro do seu corpo. Ou seja, a digerir proteína também gera um certo gasto calórico. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas então, basicamente, proteína a gente vai associar... Olha, até que não ficou tão ruim. Com músculo, meu Deus, ficou horroroso. O lipídio, a gente vai associar ele com o hormônio. Então, a principal função do lipídio é a produção hormonal no nosso corpo. Todos os hormônios, a gente depende de lipídios. E o transporte de algumas moléculas pelo sangue também é feito com eles. Então, ele também é importante. Ah, vou zerar a gordura. Não, não vai. Você precisa dela. Tá? E o carboidrato, basicamente, é energia. E os micronutrientes, né, as vitaminas, os minerais, eles são essenciais para as funções do corpo como um todo, para o sistema imunológico, para uma porrada de coisa. Não vai caber aqui eu ficar explicando, mas basicamente a gente precisa de todos eles. Não dá para a gente excluir por completo um e ser feliz e funcionar como ser humano. Não. Tá? Então, proteína é importante, lipídio é importante, carboidrato é importante, micronutrientes, né, vitaminas e minerais são importantes. Dito isso, a gente vai para a próxima parte. Só para deixar claro uma coisa, eu não vou aqui prescrever uma dieta para ninguém, até porque eu não posso, isso seria exercício ilegal da profissão. Isso só quem faz é nutricionista. O que eu vou fazer, eu vou trazer para você as informações necessárias para que você não tenha medo da comida, para que você não tenha medo de nenhum alimento, para que você não tenha medo do carbo, não tenha medo da proteína, do lipídio, do ovo, do mamão, do que for, tá? Então, esses nutrientes, eles têm calorias, como eu tinha dito. Então, a proteína, cada grama de proteína, e a grama de proteína não é um grama de carne, é da proteína pura, né, do nutriente. Então, cada grama de proteína tem 4 quilocalorias, cada grama de carboidrato tem 4 quilocalorias e cada grama de lipídio tem 9 quilocalorias. Então, assim, é muito mais fácil a gente estourar em calorias na nossa alimentação via lipídio, tá? E mesmo quando esse lipídio, a gordura, é uma gordura boa. Abacate é saudável? Super saudável. Azeite de oliva extra virgem é super saudável. Então tem várias fontes de castanhas e tal, tem várias fontes de gordura que são saudáveis e que a gente precisa consumir, mas é interessante que sejam em quantidades moderadas, porque como eu disse, dá para ver aqui que ele é muito mais calórico que as outras coisas. Então é muito fácil, com alguns deslizes aqui, principalmente em medida, tipo, o que é uma colher de sopa? Então, uma colher muito cheia, uma colher vazia, enfim. Um fiozinho de azeite na salada, enfim. O lipídio, ele vai trazer muito mais caloria do que os outros. Então vamos lá, vamos para as orientações gerais. Então a literatura científica, e aí é isso que eu vou tentar fazer sempre. Eu não vou trazer o que o Caio acha, para mim funcionou. Não, eu vou te trazer o que a ciência tem mostrado de maneira consistente com dezenas de milhares de pessoas que foram estudadas. Tá? Então aqui, o que a literatura tem mostrado consistentemente é que a proteína, então, proteína que a gente encontra no ovo, no leite, na carne, no frango, no peixe, a gente precisa de pelo menos 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso para quem está querendo emagrecimento. Em especial, para quem quer emagrecer, fazendo atividade física, construindo massa muscular ao mesmo tempo. Dá para fazer isso? Dá. Depois eu explico como dá. Então, esse é um ponto fundamental. A proteína, nessas quantidades, não só ela vai te trazer mais desempenho nos treinos, vai te ajudar na construção de massa muscular, ela vai te manter saciado por mais tempo, tá? E vai facilitar a sua vida como um todo. E aqui eu vou falar depois do déficit calórico, que também isso aqui é em relação ao quanto que você gasta. Então, mas a dieta do fulano, se a dieta do fulano for boa, ela funciona pro fulano, ela não vai funcionar para você, não vai funcionar para mim. Esse valor é por quilo. E as calorias também são relativas ao quanto você gasta. Então, não dá para a gente falar, para emagrecer precisa fazer uma dieta de 1.500 calorias. Não, a gente precisa respeitar o tanto de proteína que essa pessoa precisa. Então, vamos supor, se você pesa 100 quilos, isso aqui significa de 160 a 200 gramas de proteína. Se você pesa 50, é de 80 a 100 gramas. É completamente diferente a métrica. Por exemplo, atualmente eu estou perdendo peso. Eu estou fazendo uma dieta com mais de 3.000 calorias. A maioria das pessoas que está vendo aqui, se fizer uma dieta de 3.000 calorias, vai ganhar peso. É óbvio, eu sou uma pessoa mais pesada, eu treino bastante, eu tenho um estilo de vida ativo. Tem um monte de variáveis que faz com que 3.000 para mim não seja a mesma coisa que 3.000 para você, que não vai ser a mesma coisa que 3.000 para o seu vizinho. Vamos lá, só para não ficar muito complicado. Consumo de proteína estando legal, a indicação é que a gente faça um déficit, ou seja, consumir menos do que gasta, na casa das 500 quilocalorias.
Por que 500? Porque 500 calorias vai te gerar uma perda de gordura expressiva, legal, num ritmo bacana, mas não vai ser muito difícil de você seguir, tá? 500 quilocalorias. E aí por isso que existe também a importância de um nutricionista. Eu não vou conseguir montar uma dieta para você não vai conseguir montar uma dieta para você. O nutricionista vai. Então, 500 quilocalorias, que não é nada absurdo de seguir, significa por semana menos meio quilo de gordura. Então, mas o emagrecimento é um processo lento. É lento mais ou menos, né? Se a gente for pensar aqui, meio quilo de gordura por semana, em um mês são 2 quilos, em 6 meses você perdeu 12 quilos. É muito lento? Na verdade não é lento, né? É só a dificuldade que as pessoas têm de seguir o plano mesmo, tanto de treino quanto de alimentação. Não é necessariamente tão demorado assim o processo. Meio quilo por semana, que eu falei, é um progresso muito bom. É um progresso muito bom. E não é necessário um corte tão absurdo. Por isso que eu falo, alimentação não adianta, precisa buscar um nutricionista. Existem aplicativos que te ajudam a monitorar o quanto de carboidrato você comeu no dia, o quanto de gordura, o quanto de proteína. Você joga lá o alimento e a quantidade que você comeu e ele já vai calculando para você, você comeu tanto disso, tanto daquilo. Isso te ajuda bastante, mas nada substitui o acompanhamento profissional de um nutricionista. E é por isso também que eu não posso te prometer, com o meu treino você vai secar não sei quanto, faça esses exercícios e você vai emagrecer. Porque na verdade eu só mexo nesse lado da balança. Eu só consigo mexer aqui na parte do exercício. A parte da alimentação é com você. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é trazer o máximo de informações possíveis da parte alimentar para que você entenda como funcionam os nutrientes, as calorias e que não existe um alimento que engorda, não existe um alimento que emagrece. O que te engorda ou te emagrece é o balanço energético, tá? Então, não importa também o quanto o meu treino seja eficiente e tal, se eu posso te propor um treino que vai ter um gasto calórico enorme, se o consumo for maior, não vai ter emagrecimento. Então, os dois lados têm que estar ajustados. Eu vou focar os meus esforços aqui e você foca os seus esforços aqui. Bom, agora eu vou explicar da parte do gasto calórico como que funciona, como que o nosso corpo gasta energia. Então aqui, o principal gasto calórico que o nosso corpo tem é a taxa metabólica basal. Isso aqui são termos bonitos e tal, mas eu vou explicar de uma maneira bem simples. É o tanto que o seu corpo gasta de energia para manter todos os seus órgãos funcionando bem, todas as suas células vivas e todo o seu corpo funcionando como ele deve funcionar. Essa é a maior parte do gasto. Dá pra gente mexer nisso aqui? Dá. Não é muito, mas isso aqui dá pra gente aumentar. A gente consegue aumentar o seu metabolismo basal. É com chá. Não, não é com chá, não é com termogênico, não é com receita milagrosa. É com treino. Então, essa taxa metabólica basal, se você tem mais massa muscular, ela aumenta. Ela não aumenta monstruosamente, mas isso aqui a gente consegue melhorar um pouco com o treino. Aqui vem os dois pontos em que a gente vai ter a principal diferença. O NEAT, que é um termo em inglês, que é Non-Exercise Activity Thermogenesis, que seria o gasto calórico que vem de atividade física que não é exercício. Então, andar, subir escada, fazer faxina, isso aqui era para ser uma mochila, ficou horroroso. Mas o gasto que a gente tem de caminhar com peso nas costas, etc., isso corresponde a uma porção ainda considerável e uma porção bem pequena do nosso gasto diário vem da digestão e também bem pequena vem do treino. Então, assim, eu acho que talvez eu perca a atenção de vocês agora, mas exercício físico não emagrece. Não, exercício físico gasta caloria. De novo, exercício físico é necessário para você ser saudável, para você ter o corpo que você quer, com certeza. O exercício físico mexe nesse pedaço da balança. Independente de quanto treino te dê, se você vai fazer musculação, se vai fazer crossfit, vai ser atleta profissional, se vai fazer maratona. Se você gastar 1 milhão de calorias e você consome 1.500.000, vai ter ganho de peso. Tá? Então eu tô sendo meio repetitivo aqui, mas somando tudo isso, vai dar um valor que é o tanto que você gasta. Se a ingestão estiver abaixo disso, show, a gente está emagrecendo. Caio, eu odeio cardio, eu odeio burpee, a gente vai falar disso depois. Você não precisa fazer. Você precisa ter um gasto calórico adequado, precisa ter um treino que te dê condição de saúde bacana, mas nenhum exercício emagrece sozinho, assim como nenhum alimento engorda sozinho. Então, uma coisa que eu quero que você tire disso aqui, e isso aqui está em proporção, tá? Isso aqui é grande porque isso aqui é um número maior, isso está pequeno porque é um número menor. E o que eu quero que a gente tire daqui é isso aqui. Exercício não emagrece. Na verdade, calma.
Exercício sozinho não emagrece. Exercício gasta caloria. O que vai emagrecer é se essa balança estiver pesando para esse lado. Se a gente está gastando mais do que a gente está consumindo. O treino vai entrar aqui. Talvez, em vez de representar um pedacinho pequeno assim, um treino bem eficiente, com um gasto calórico grande, ele seja assim, ó. Um pouco maior. Mas não é do treino que a gente vai ter o total do gasto calórico. É necessário que a gente haja nas duas frentes. Okay? Tem que treinar. Mas, por exemplo, se eu te der um treino matador, que você vai ficar podre, no dia seguinte você não consegue andar, um treino completamente insustentável, a gente vai ter um gasto calórico aí de 600 calorias. 600 calorias são 2 fatias de pizza. Então, você entende? É muito insustentável eu tentar queimar no treino uma dieta inadequada. Então, é necessário que a gente tenha uma alimentação mais saudável, que não é tão complicado, não é um negócio, né, não é para ser restritivo, é só para ser sustentável, uma alimentação com uma quantidade calórica mais adequada e um bom treino que vai te ajudar pra caramba. Então, voltando para cá, exercício sozinho não emagrece, mas exercício faz muito por você. Então, o exercício melhora a sua capacidade cardiovascular, melhora a sua longevidade, vive-se mais, vive-se melhor, melhora a composição corporal, o exercício constrói músculo, nada substitui exercício. A alimentação não substitui exercício, remédio não substitui exercício, cirurgia não substitui exercício. Não existe outra forma de dar para o seu corpo o estímulo que ele precisa, tanto para melhorar condicionamento quanto, como eu falei, construir músculo, etc, etc, sem o exercício físico. Então a gente precisa parar de pensar no exercício como punição ou como compensação de comi demais, vou ter que treinar. Não, você treina porque você quer melhorar o seu corpo como um todo, quer melhorar o funcionamento dele, quer melhorar a forma dele, quer melhorar a composição dele. Menos gordura, mais músculo, um corpo mais saudável, mais resistente, ossos mais fortes, tudo isso a gente consegue pelo exercício. Tá? Então um coração mais saudável, que bombeia com mais facilidade, que vai te dar uma longevidade maior, que você não suba um lance de escada e fique ofegante, tudo isso a gente só consegue com exercício. Então a gente precisa parar de ver o exercício como simplesmente queima de caloria e começar a olhar o exercício como uma forma de dar um upgrade na máquina que é o seu corpo. E de dar um estímulo de evolução para o seu corpo. Eu acho que essa talvez seja a questão principal, é que a gente encontre uma atividade física, uma forma de movimento que você gosta e que te inspira a treinar. Então, por exemplo, eu não fui sempre, desde criancinha, o cara que gostava da musculação. Eu gostava de handebol, eu era atleta. E eu percebi que treinando força eu melhoraria o meu desempenho em quadra. Eu ia desenvolver o meu corpo e eu ia melhorar naquilo que eu gostava de fazer. E aí eu vi, eu posso fazer essa atividade e na hora que eu for lá para fazer o que eu gosto, eu vou estar voando. Então eu comecei a me dedicar ao máximo que eu podia com isso e eu me apaixonei pela musculação também, pelo treino de força, justamente pelo potencial que ele tinha de me transformar num atleta melhor, que era isso que eu queria. Então, uma vez que a gente encontre uma atividade física que te motiva, eu te garanto, mesmo os treinos, entre aspas, chatos, mais monótonos, você vai querer fazer. Porque você vai entender a importância dele e você vai fazer essa associação. Eu faço isso, eu evoluo, eu vou render melhor ali. Então, esse é um ponto importante. E uma outra questão. Eu quero... A pessoa fica anos e anos e anos tentando fazer academia, tentando fazer aeróbico, tentando fazer não sei o quê, não emagrece. Aí o infeliz vai lá, começa a fazer crossfit, fica super bem. Aí de repente emagrece, ganha músculo e fica forte. Mas o que aconteceu? É porque o crossfit é mágico? Não. É porque o crossfit foi a forma que a gente conseguiu fazer para motivar essa pessoa a treinar. Então o crossfit, inclusive, ele faz uma coisa muito interessante, que é bastante estudado hoje em dia, que é o conceito de autoeficácia. Ele eleva a sua autoeficácia, porque o crossfit ele é todo baseado em desafios. Então é contra o relógio, é você contra você mesmo, tem uma meta, tem um peso, você tem que ir lá, tem que bater, desafio, aí termina, todo mundo comemora, se abraça e tal, tem aquele momento bonito. Então assim, as pessoas gostam, se apaixonam pelo crossfit porque tem essa questão da autoeficácia. Não é porque a atividade em si é incrível. Inclusive, eu vejo bastante atrocidade acontecendo em muitos boxes de crossfit. Também vejo bons profissionais trabalhando lá. O método não é milagroso e também não é do demônio. É só uma questão de saber aplicar para o público certo. Então, voltando agora para a academia ou voltando para os treinos tradicionais, se a gente souber elaborar os treinos de uma forma que te motive, que aumente a sua autoeficácia e que você compre de coração o negócio, você vai evoluir muito e você vai perceber que é muito mais interessante, é muito mais gratificante, muito mais satisfatório do que você imagina.
Eu entendo que se você está aqui, provavelmente você não é apaixonado por exercício físico ainda. Mas eu também não era. Não, então, como eu disse no começo, quando eu descobri o handball, era uma época que meus pais, inclusive, sabendo da importância do exercício físico, eles insistiram. Caio, alguma coisa de exercício vai ter que fazer. Futebol, basquete, natação, você escolhe, mas você precisa fazer alguma coisa. E eu estava lutando muito contra isso porque não tinha nada que me agradava, eu não gostava de fazer nada. Numa aula de educação física no colégio, o professor passou handball, tive meu primeiro contato com o esporte, amei. Aquilo me motivou, aquilo fez sentido para mim, aquilo lá eu pirei. Poxa, eu passei de sedentário para me tornar atleta profissional, para depois estudar e viver de treinamento e a carreira que eu escolhi para mim. Então, hoje a minha vida é exercício físico, é treinamento, porque eu encontrei uma atividade física que me apaixonou. E da mesma forma, eu tenho certeza que você e todos os seres humanos da face da Terra têm alguma forma de movimento, alguma forma de exercício que a pessoa gosta. A pessoa vai gostar de algum esporte de areia, algum esporte com raquete, ou alguma modalidade de luta, uma forma de dança, algum tipo de aventura, jardinagem, qualquer coisa que envolva um movimento humano. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai achar uma coisa que vai te apaixonar. E aí, uma vez que você está apaixonado por isso, uma vez que isso faz sentido para você, a gente consegue até curtir o tipo de treino, entre aspas, mais monótono, menos divertido. Então, por exemplo, eu não era também aficionado por musculação, eu não era louco do treinamento de força, eu não amava isso da primeira vez que eu tive contato. Mas a primeira vez que eu entrei numa academia, o meu professor me explicou, olha, aqui a gente vai treinar os seus músculos para fortalecer o seu corpo, para te prevenir de lesão, para melhorar o seu desempenho na quadra, para você correr mais rápido, saltar mais alto e arremessar mais forte. Você vai ser um atleta mais completo e com muito mais segurança quando a gente faz a musculação. Ali foi quando virou a chave para mim. Então, uma vez que eu tenho um propósito, mesmo os treinos menos divertidos, convenhamos, se o que eu gostava era jogar, era arremessar a bola, era fintar adversário, era jogar o handball, musculação e handball não tem muita coisa em comum, né, na atividade em si, mas eu pirava nos treinos de força porque eu sabia que isso era a base para eu chegar onde eu queria. Então, uma vez que a gente encontrar a atividade que te motiva, que te pilha, que faz sentido para você, mesmo os treinos, entre aspas, monótonos, mais aeróbicos, ou os treinos de força, ou o que for, vão se tornar 1000 vezes mais interessantes. Mas, para além disso, tem uma outra questão, que é o potencial que o treinamento físico e o exercício físico tem na sua saúde mental. Então, tem N casos de pessoas com depressão, ansiedade, a autoestima muito baixa, insegurança, traumas que a pessoa viveu, que a pessoa descobriu no esporte ou que ela descobriu no exercício físico, uma forma de retomar o controle da vida dela, uma forma de se sentir mais no comando e, como eu disse em outro momento, de melhorar o que a gente chama de autoeficácia. Então, quando você se propõe a fazer uma tarefa desafiadora e você vê que você consegue cumprir ela, isso é um negócio que te dá um feedback positivo muito intenso mesmo. Então isso traz uma gratificação muito grande. Então, por exemplo, por que tem gente que passa anos tentando emagrecer, fazendo aeróbico, fazendo musculação, fazendo não sei o quê, vai na academia, paga a mensalidade e não vai? Por que a pessoa não vai? Aí a pessoa de repente entra, por exemplo, no CrossFit e aí de repente uma pessoa fica super bem. Aí a pessoa treina pra caramba, aí a pessoa emagrece, ganha força, ganha massa muscular. Pô, e não é que ela sofre menos, né? Se você já foi em alguma aula de CrossFit, você já viu, a pessoa fica acabada, fica no chão, morta, jogada às baratas no final do treino, porque é um negócio extremamente extenuante. Mas por que a pessoa que não gostava de correr na esteira 7 por hora, ai que difícil, não quero mais, a pessoa vai pro CrossFit, levantar peso acima da cabeça, fazer barra, fazer burpee, um monte de coisa desagradável, morre no fim do treino, levanta, sorri, abraça todo mundo, e tamo junto. E volta no dia seguinte para fazer de novo. Então eu acho que já deu para entender que o principal ingrediente que você precisa para que esse processo de emagrecimento dê certo, diferente de todos os outros que você já tentou, que esse seja de verdade e funcione, é mágica. Não, aderência. É aderência. E eu vou explicar o que é aderência. As pessoas falam, não, você precisa de motivação, tem que querer. Não, você precisa de disciplina, tem que estar lá fazendo as coisas. Não, você precisa se apaixonar pelo processo. Não, você tem que criar o hábito de se exercitar. Na verdade, todo mundo está errado e todo mundo está certo nisso. Porque a aderência ela é dividida em 6 construtos. Tá? E aí é o seguinte. A aderência, basicamente, é aquilo que eu falei do carinha do CrossFit. Que não gostava e tal, não fazia nada direito, aí começou a fazer CrossFit, aí emagreceu pra caramba. Sim. Por quê? Porque a pessoa gostou do negócio, foi lá e fez. Ela aderiu.
Ela fez o que ela tinha que fazer. Então, parece papo motivacional, parece papo de coach, mas o negócio é a consistência. Cara, o negócio é a consistência, aquilo que a gente viu aqui. Lembra desse papo? 500 calorias por dia, dá meio quilo por semana, 500 calorias de déficit. O que é meio quilo? Não é nada, mas em um mês isso são 2 quilos, em 6 meses são 12. Você atingiu seu objetivo em pouquíssimo tempo. Se você aderir, se você for consistente no processo. Então vamos lá. A aderência é o seguinte, é o quanto que você engaja no negócio, seja na dieta, seja nos treinos, seja no estilo de vida, seja no todo. Ela é dividida em 6 diferentes etapas. Então 6. A primeira delas se chama inspiração. A inspiração é aquilo que te faz sair do zero para alguma coisa. A inspiração pode ser um filme, pode ser alguém que você viu, pode ser o exemplo do seu amigo, do seu vizinho que fala, o cara estava mal, agora ele está super bem, está feliz, está saudável, começou a treinar. Nossa, se ele consegue, acho que eu também consigo. Qualquer coisa desse tipo. Pode ser qualquer coisa que te motivou, que deu um empurrão inicial. Não sei qual foi a inspiração, mas boa notícia. Você já teve. Você está aqui assistindo uma aula sobre como fazer o processo de emagrecimento. Você está aqui me vendo para que você realmente resolva o problema. Então, inspiração, essa é a primeira parte. A segunda parte é a etapa da motivação. A motivação é o seguinte, tem dias que você vai estar mais motivado, tem dias que você vai estar menos motivado. Tem dias que você vai estar com muita vontade de fazer o negócio acontecer, você vai dominar o mundo. Tem dia que você está deprimido. Tem dia que você está afim, tem dia que você não está afim. Deu para entender o raciocínio, né? Só que, se a gente ficar seguindo ao sabor da maré, um dia que eu quero eu faço, um dia que eu não quero eu faço menos, aí eu me comprometo, eu não me comprometo, vai acontecer exatamente o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas tentativas que você deve ter tido. Não vai sair do lugar. Então, para que a gente, eu não sei se eu vou sair do quadro, mas vamos lá. Para que a gente tenha, para que dê tudo certo, a gente precisa de uma outra coisa, que é o terceiro construto, é o plano. A gente precisa de um plano, a gente precisa ter um nível mínimo de ação que tem que ser feito. Então a gente vai lá e aí é onde eu entro. Eu entro com um plano. Eu vou elaborar o programa de treinamento, vou falar você, meu querido, você, minha querida, vai ter que fazer isso aqui, ó. Esse é o negócio que tem que fazer. Então, você vai ter que fazer esse tanto de exercício, vai ter que fazer essas cargas, essas repetições, esse é o plano. Vai ter dia que você vai estar super afim de fazer e eu não vou nem ter que me mexer. Vai ter dia que você não vai estar afim e se depender de você, você não vai fazer. O mínimo. Isso aqui é o mínimo. Aí entra outra parte, entra a disciplina. O que a disciplina faz? A disciplina é aquilo que você já sabe, eu não quero, mas eu vou fazer. Eu duvido que você acorda motivado para trabalhar todos os dias. Eu amo meu emprego, amo meu chefe, amo meus colegas de trabalho. Pouco provável que essa seja a sua realidade. Eu estou motivado, duvido que você estava motivado para estudar, insira aqui matéria da escola que você odiava, sei lá, física, matemática, português, qualquer coisa que você não gostava. Você estava motivadão para estudar? Não estava, mas você tinha que ir lá e fazer. Agora você é um ser humano adulto, você precisa cumprir com as suas obrigações. Então, é isso que a gente faz, a gente se disciplina para fazer o mínimo, mesmo quando a gente não está afim. E é isso que a disciplina faz. Nos dias em que a nossa motivação não carrega a gente sozinho, a disciplina completa o tanque e a gente faz o mínimo, pelo menos. Tá? Então, essa é a disciplina. É uma outra coisa que entra. Onde entra o hábito? O hábito é um novo momento em que você já está acostumado a fazer aquilo e as coisas vão ficando mais naturais. Então, mesmo tendo essas flutuações, tem dia que você está mais motivado, tem dia que você está menos motivado, mas o hábito faz com que a tarefa fique cada vez mais fácil e você vai aderindo mais e mais. Por exemplo, você está motivado para escovar os dentes hoje? Provavelmente não. Mas você vai deixar de escovar porque você não está motivado? Também provavelmente não. E uma última coisa, cansa muito escovar os dentes? É um grande peso para você fazer isso? Espero eu que não. Por quê? Porque já é um hábito. Então você não está aqui, você não está em... hoje eu vou escovar pela primeira vez. Não, você não está aqui. Você deve estar em algum lugar aqui. Então você tem que fazer o mínimo e sem que você se esforce num dia que você está com nenhuma motivação, ainda assim você tem muito mais do que o necessário para escovar os dentes. Então, mais ou menos a mesma lógica. Com o exercício, com a dieta. Quando você já entrou no hábito, mesmo nos dias que você está mais ou menos motivado, o hábito torna tudo mais fácil. Isso é uma coisa que você precisa ter um pouquinho de fé. No começo, enquanto você estiver aqui, ó, principalmente quando você estiver aqui embaixo, você vai falar, meu Deus, eu não aguento mais, não dá, não é para mim. Calma, confia, continua seguindo. Na hora que o hábito entrar, e isso acontece,
as coisas ficam muito mais fáceis. E é aqui a gente já está vencendo. E aí existe a sexta etapa. A gente falou de inspiração, motivação, plano, disciplina, hábito. E a parte final, que nem todo mundo vai chegar nesse ponto, mas para quem chegar a vida fica bonita e faz mais sentido, que é a etapa da paixão. Então, que é quando o negócio realmente te apaixona. A partir daqui, as pequenas flutuações de estou motivado, não estou motivado, elas são praticamente irrelevantes. Porque é um negócio, vai ter dia que você não vai estar afim, mas você vai fazer porque é isso. E isso aqui está dentro da sua identidade, está dentro de quem você é. Então, quem chegou nesse ponto é a pessoa que levanta às 4 da manhã para correr. Quem chegou nesse ponto é a pessoa que arruma uma academia para treinar mesmo quando está de férias. Quem chegou nesse ponto é a pessoa que controla a dieta e a alimentação no Natal e no Ano Novo. Eu não acho que precise, tá? Eu estou dando exemplos mais extremos. Mas para essas pessoas, quem faz isso sem sofrimento é porque já chegou nessa etapa da paixão, de se apaixonar pelo negócio. Tá? Pode ser que as pessoas façam isso em algum outro ponto daqui. Mas esses exemplos mais extremos, dificilmente vai ser sustentável aqui. Tá? Isso vai ser sustentável só nessa última etapa. Resumidamente, vocês estão aqui. A galera, você que está me vendo no vídeo, você está por aqui, em algum lugar. Você está afim de fazer o mínimo, mas você ainda não sabe qual é o mínimo e como faz. É aqui que eu vou entrar. Tá, então agora a gente acabou de falar da questão da aderência e do plano. Então é aí que entra o meu trabalho. Eu vou traçar o plano para que a gente consiga achar uma atividade que vai ser interessante para você e que você adira. Tipo, o certo é adira, mas é muito feio. Sim. Então é isso, para que você adira ao plano. Porque é isso que importa no fim das contas. Tá? Eu vou avaliar suas preferências, eu vou te perguntar o que você... Parou aí. Peraí que tá com barulho de obra aqui. Voltou? Tá pegando? Tá com barulho de obra aqui. Caralho. A gente vai lá pro parque então, mochila? Acho que é isso aí, hein? Então, peraí. Beleza, estamos no barco. Sim, isso aqui é um barco. Bom, na verdade é um estúdio que fica num barco, mas é porque lá em casa, que era onde a gente estava gravando, no andar de cima começou a ter a obra no meio da gravação, a obra vai durar uns 10 dias, estava uma quebradeira desgraçada. Enfim, não deu para terminar lá, a gente teve que vir para cá. Mas, voltando para a aderência. Esse aqui é o segredo. Se as pessoas falam, qual é o segredo de emagrecer, entrar em forma, ganhar massa muscular, ser mais bem sucedido no meu trabalho, melhorar meus estudos, como ser um marido melhor, como ser uma pessoa melhor para o mundo. Para praticamente tudo a gente precisa de aderência, independente de qual é a solução que a pessoa te dá. Pode ser o maior especialista no tema do planeta. A gente te monta o plano perfeito para você. Se você não adere ao plano, não serve para nada. No papel ele não resolve o seu problema, a gente precisa de você. Tá? Então a aderência vai ter um momento no começo que sim, vai ser desconfortável. Aqui no comecinho, vai ter dias que você vai estar super motivado para fazer um negócio acontecer, vai ter dias que não vai estar. Nos dias que você não tiver, aí a gente vai precisar que a sua disciplina complete o tanque e você fale, eu não quero, mas eu vou porque me comprometi a fazer. E aqui a gente faz o mínimo, lembrando que o plano, minha parte, eu vou ter traçado aqui. Esse é o tanto que você precisa fazer. Tem dia que você não está afim, faz aquele esforço a mais, disciplina para fazer. Logo na sequência, vai virar um hábito, eu prometo, vai virar hábito. Depois que virar hábito, fica super fácil, porque mesmo nos dias que você está bem ou nos dias que você está mal, independente de qualquer coisa, já está acima da vontade necessária para você fazer o treino, para você executar o nosso plano. Tá? E qual que é o negócio do plano? Eu preciso, e essa é a minha obrigação com você, eu preciso montar um plano que facilite a sua aderência. Como que eu faço isso? Você que está procurando emagrecimento tem uma vantagem muito grande. Para emagrecer, se a gente voltar lá naquela folhinha, eu não vou voltar agora, mas do balanço energético, a gente precisa de um balanço negativo, precisa gastar mais do que consome. Como a gente vai fazer isso? Meio que tanto faz. Se a gente conseguir gastar, a gente vai achar atividades que você curte. Mas eu não gosto de fazer burpee, eu não gosto de fazer cardio, eu não gosto de fazer... Insira aqui o que você não gosta de fazer. Você não vai fazer. Se você não gosta, não vai fazer. Essa é a minha promessa para os meus alunos. Você não vai fazer um negócio que você não quer, a menos que seja estritamente necessário para o seu objetivo. Tá? E mesmo que seja necessário, eu vou adaptar de uma forma que seja a menos desagradável possível. Tá? Então, por que isso? A gente precisa aderir. Eu sempre avalio nos meus alunos o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que motiva ela, o que causa dor, o que incomoda. E aí, dentro das preferências da pessoa, da logística da pessoa, da estrutura que ela tem para treinar, aí a gente elabora o plano.
Então agora que ficou claro que a aderência é o que resolve o problema e que eu vou trazer aqui a solução para que você realmente, de novo, para que você adira, essa palavra feia, mas é assim que fala, para que você adira ao treino, ao plano, e a gente consiga chegar onde você quer chegar, sempre considerando o que você gosta e o que você não gosta de fazer, o negócio tem que ser personalizado, ele precisa encaixar com o seu perfil, com você. A gente fazendo isso, a gente sabe que funciona. Agora eu vou falar o que não funciona e talvez algumas dessas coisas você já tenha caído, inclusive. Já tenho te enganado. Botar a culpa no metabolismo. Ah, o vilão é o metabolismo. Ah, mas quando eu tinha 19 anos era diferente. Ah, depois dos 30 é só ladeira abaixo. A pessoa já fala aí com certa tristeza no olhar. Na minha idade é só se repuser hormônio, tem que repor hormônio. Isso aqui é uma fábrica de ganhar dinheiro prescrevendo anabolizante para quem não tem a menor necessidade. Tá? Inclusive, um fato curioso, a galera acha que depois dos 30, os hormônios ficam uma merda, vou ter um monte de problema. O pico da performance atlética e esportiva, principalmente em termos de força, de massa muscular, se dá depois dos 30 anos. Tá? Isso não é o Caio tá falando, não, isso é comprovado, inclusive, a gente vai achar. As coisas que eu falo aqui, essa é uma coisa importante, as coisas que eu falo, estudos indicam, estudos mostram, virou um novo argumento vazio esse, né? A pessoa fala, estudos indicam, insira aqui o que eu quero, o meu ponto de vista, e caguei. O estudo indica? Qual estudo indica? Mostra então. Que legal, mostra o paper, mostra pra mim qual é o estudo. Vamos ver se é um estudo sério, se faz sentido, se realmente os resultados sustentam o que você está falando ou se você está só mandando estudos indicam para fingir que você sabe do assunto e que você está embasando o seu achismo. Então assim, tudo que eu falar daqui pra frente, você fala, porque estudos, a gente vai colocar ou aqui, eu não sei na tela onde vai ficar, a gente vai disponibilizar o estudo. Não precisa acreditar em mim, que você gosta de mim. Lê lá, você acha que eu estou mentindo? Vai lá no estudo. E se eu estiver errado, eu estou errado. Então eu estou deixando aqui a possibilidade de você provar que eu sou idiota, caso eu esteja falando idiotice. Sobre o metabolismo, meu metabolismo é lento. O seu metabolismo, e talvez essa seja isso pode ser um alívio ou isso pode ser um problema para você. Né? Porque agora você não tem mais desculpa, por outro lado, você tem a faca e o queijo na mão. O metabolismo humano muda pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. É irrelevante o quanto ele muda dos 20 até depois dos 60 anos. De novo, deve ter estudo aqui ou aqui, em algum lugar vai aparecer estudo. Então, não é por causa da sua idade que agora não funciona mais. Agora tá difícil que o metabolismo está lento. Seu metabolismo não está lento. O que acontece é que o tempo passou e o acúmulo de maus hábitos que gerariam probleminhas pequenininhos, o acúmulo de milhares de pequenininhos virou, né, um acúmulo, no nosso caso, um acúmulo de gordura. Então, errinhos, né, deslizes na alimentação, um hábito de vida mais sedentário, blá blá blá, tudo isso pequenininho, acumulado ao longo do tempo, te levou onde você está agora. E a gente vai ajustar isso e você, boas notícias, tem o metabolismo de um jovem de 20 anos. Parabéns para você, tá com a faca e o queijo na mão, vamos resolver esse negócio. Outro negócio, suplementos. E aí, vale a pena fazer um parênteses. Existem suplementos alimentares que funcionam, que têm um embasamento científico, que são produtos sérios, que vão ajudar tanto no desempenho quanto na recuperação pós-treino, etc, etc, que são importantes. Alguns. Pro emagrecimento especificamente, não. Tá? Então eu vou, só para completar esse parênteses, para não ser injusto. Whey protein, caseína, albumina, essas proteínas de alto valor biológico, proteínas com uma composição bem completa, são ótimas fontes de proteína para quem treina. Excelentes. Creatina tem evidência científica assim, esmagadora, ampla, tem rios de estudos sobre isso, falando sobre eficácia, sobre segurança do uso de creatina e tudo mais. Ótimo, perfeito. Cafeína. Cafeína funciona, cafeína também ajuda no desempenho esportivo, em doses menores do que as pessoas costumam tomar, mas melhora no desempenho, melhora a atenção, blá blá. Ok. Dito isso, fat burner, lipo não sei das quantas. Engraçado, eu posso, mochila, eu posso falar o nome de produto ou é meio zoado? Tem um produto que eu achei genial, que chama Diabo Verde. Não sei se vocês sabem. Então, Diabo Verde é o nome de um produto de limpar cano, de limpar pia, que ele derrete gordura. Era com soda cáustica. Então, assim, o produto original, Diabo Verde, é soda cáustica que derrete gordura e limpa o seu cano da pia. Eles fizeram um suplemento que se chama Diabo Verde, que derrete gordura. Só que, assim, a evidência científica é de que nenhum suplemento derrete gordura, tá? Então, não só esse em específico, mas qualquer suplemento, seja em pó, seja injetável, o que for. Tá, isso aqui a gente
tá? Mantenha a distância. Que em geral, quando a pessoa fala, não sei o que, os manipulados, vai no nutrólogo, vai no endócrino, e o cara escreve uma lista de manipulados. Na farmácia, minha amiga, que eu ganho uma parte da comissão, que vai ter uma lista gigantesca de várias páginas com um monte de coisa que você não faz ideia do que está escrito, porque obviamente você não é da área. Lá no meio vai ter, tipo, extrato de jabuticaba, cogumelo do sol, não sei o que, várias coisas que não funcionam, mas não te fazem mal. Vai ter um monte de abobrinha e eventualmente vai ter isso aqui, vai ter anabolizante. Então, de novo, isso é uma prática de todos os médicos. Existem nutrólogos, existem endocrinologistas de excelência, profissionais seríssimos, mas hoje em dia isso eu preciso falar, porque muitos dos meus alunos já caíram nisso, inclusive, talvez você já tenha caído nesse papo, cai nessa história dos manipulados, não, mas porque... Geralmente ele fala isso aqui pra você. Ele vai falar, não, porque o seu metabolismo tá ruim, você tá inflamado, precisa repor hormônio, porque depois dos 30, se você não repuser a testosterona, você não vai ter resultado. E, na verdade é o seguinte, você chega lá, ele fala que seu metabolismo tá uma merda, prescreve um monte de coisa que você não sabe exatamente o que é, resolve o seu problema, porque na verdade com anabolizante você vai ter resultado, vai perder gordura, vai ganhar massa muscular, vai se sentir mais disposto. Caramba, nossa, esse médico é um gênio. E a pessoa estoura. Fico extremamente triste, porque é uma prática completamente antiética, e já havia acontecendo com alunos meus, inclusive. Então veio uma aluna minha, só pra, sei lá, eu vou parar de falar disso pra gente continuar a aula. Mas assim, veio uma aluna minha que eu juro, dentro da lista dela tinha hormônios masculinizantes, blá blá, e tinha Cialis. Se você não sabe o que é Cialis, procura na internet, mas é um concorrente do Viagra, que não faz o menor sentido, inclusive, se prescrever para uma mulher. Mas, entendeu? Essas listas de manipulados, de suplementos mágicos, agora vai, esse lipo, agora vai secar. Sério, é tipo aqueles anúnciozinhos de canto de página, até eu escrevi aqui no cantinho, porque é isso, você tá lendo uma matéria, sei lá, no UOL, e aparece... perca 10 quilos seguida da cesta de dica estranha. Elimine este alimento e seque a barriga de vez. Fórmula para resolver a calvície, vira febre em São Paulo. Personal ganha prêmio, criar método que acelera o metabolismo. Várias merdas dessas, honestamente, tá no mesmo nível de evidência científica, no mesmo nível de enganação, sei lá, gel de aumento peniano ou qualquer outro esquema de pirâmide nigeriano. Então, sério, vamos não cair nisso aqui, vamos focar no que funciona, ok? Outra coisa que já devem ter vendido para você, vendem para muita gente, ganha-se muito dinheiro com isso, vendendo esperança para quem está tentando mudar de vida. Então, vamos lá. Quando eu falo de método milagroso, não quer dizer que esses métodos não prestam. A EJ, esse aqui ficou febre uns anos atrás, o aeróbico em jejum. Porque você oxida muito mais gordura, porque você já está em jejum, aí o combustível que você vai usar é outro. Isso aqui, aí de novo, estudos aqui, a evidência é muito ampla, tá? Muito ampla mesmo, de que não tem nenhuma vantagem em você treinar em jejum. Inclusive, para muitas pessoas, treinar em jejum vai ser contraproducente, seu desempenho vai cair, sim, vertiginosamente, vai ficar horrível. No meu caso, pessoal, se eu treino em jejum, eu fico muito mal, completamente sem energia, me sinto mal, me sinto indisposto. Muitos dos meus alunos também têm isso. Por outro lado, tem outros alunos que, cara, se eu como de manhã, logo antes do treino, fica aquele negócio empapuçado, passo mal, fico com desconforto. Para essas pessoas, treinar em jejum, se a gente acertar as refeições anteriores da pessoa, pode ser uma boa estratégia pelo conforto gastrointestinal da pessoa, para ela treinar melhor e aí depois a gente se alimenta. Não tem problema também. Mas vendem como que isso queimando muito mais gordura? Não queima, tá? Não queima. Mas o fulano falou. O fulano tá errado, tá? Leia os estudos. HIIT. Aí dentro do HIIT vem N outras coisas. Aí os caras criam um método com siglas de que vai queimar muita gordura, 48 horas depois do treino você vai continuar queimando gordura. Agora você vai emagrecer, porque o afterburn e não sei o quê. Que assim, são vários termos bonitos e técnicos que eles estão te vendendo o seguinte. Isso existe, você continua queimando caloria, se o treino for intenso, se for um HIIT, você continua queimando caloria por até 48 horas depois do seu treino, ou você tem um efeito de queima póstuma? Tem. Desse tamanho. Isso se chama EPOC. Excessive Post-Exercise Oxygen Consumption. Ou seja, o consumo pós-exercício em excesso de oxigênio. Que é basicamente o seguinte.
Para a gente queimar gordura, para a gente queimar caloria, a gente usa oxigênio. Então a gente respira, o oxigênio entra no corpo, vai ser transportado para as células. Dentro da célula tem um negocinho que chama mitocôndria. Lá dentro vai usar oxigênio para queimar ou um carboidrato ou um lipídio, enfim, vai quebrar alguma outra molécula e queimamos calorias. Então o consumo de oxigênio significa queimar calorias, tá? Então o que toda essa turma fala é que se você faz um HIIT, depois do treino, por muitas horas depois do treino, você continua queimando caloria. Isso é verdade, sim. Só que aí, tem estudos, sei lá onde que o Netão vai achar aqui para colocar os estudos, mas a evidência, de novo, é esmagadora de que isso não tem relevância nenhuma. Vou explicar o porquê. Você continua queimando por até 48 horas. Isso, você continua queimando 30 calorias, 20 calorias. 30 calorias, 20 calorias é uma uva passa e meia, sei lá, é um quarto de uma banana, meia maçã, não é nada. Mas de grão em grão a galinha enche o papo. Na verdade não, assim, é uma quantidade tão irrelevante de calorias queimadas, e de novo, não é a opinião do Caio, ciência. É uma quantidade tão irrelevante de calorias a mais ou a menos que cai dentro de uma flutuaçãozinha normal de tipo, aquela colher de sopa que você colocou estava um pouquinho mais cheia, um pouquinho mais vazia, é nesse nível. Então, se alguém tentar te vender que fazendo HIIT você vai emagrecer mais, porque você vai queimar caloria a mais durante 48, 72, 200 horas, é mentira, não tem outro termo, tá? A pessoa está te enganando. Porém, não quer dizer que o método é inútil. HIIT é uma ótima ferramenta se você quiser queimar calorias em pouco tempo, se você quiser estressar, estimular fortemente seu sistema cardiovascular em pouco tempo, melhora o seu VO2 máximo. Tem uso para HIIT? Tem. É para emagrecimento? Não, mas tem o seu uso. Assim como o aeróbico também tem. Aí aqui eu falei, por exemplo, do CrossFit. O CrossFit é a melhor composição de exercícios? É a melhor ordem? Não, não é. Até porque o negócio é fazer desafios. É gerar uma competição com cargas desafiadoras, etc, etc. Com vários elementos misturados. Ótimo. Dentro da proposta deles, naturalmente vai ter treino que vai fazer sentido, vai ter treino que não vai fazer muito sentido, mas o desafio é esse, então vamos cumprir a tarefa. Então, mas por que de novo, por que as pessoas, muita gente tem resultado legal com CrossFit? É porque CrossFit é mágico? Não. É porque CrossFit é o método mais científico do mundo? Não. É porque é motivante. É porque a pessoa, sei lá, vocês lembram do gráfico? É porque a pessoa adere, a pessoa vai e treina com afinco, porque ela tá afim. Por isso que funciona. Não porque aqui tem alguma magia acontecendo, tá? Tem coisa que não tem muito como defender. Tem método que é só baboseira mesmo. Então, só para finalizar essa coisa. Independente de, mas esse método você vai queimar um pouco mais ou um pouco menos, independente do que te prometerem em termos de queima de calorias, de gasto energético durante o treino, vamos lembrar que a gente está falando de uma fração muito pequena do nosso gasto. Lembra? Lá atrás que eu falei na aula, o grosso da nossa queima calórica diária não é do treino. Lógico que a gente pode otimizar o treino para que aumente um pouquinho mais, o tanto que a gente queima de calorias e que isso acelere um pouco mais o processo. Lindo, maravilhoso. Mas não é essa fatia aqui, não é a cerejinha do bolo que vai dar o sabor do negócio. Tá? Então, não vamos cair nos métodos milagrosos, porque mesmo que eles façam alguma diferença, e quase todos eles não fazem, a diferença vai ser muito pequena. Fechou. Já que a gente sabe o que não funciona, vamos ao que funciona. Treino de força eficiente. Então, treino de força, vamos lá. 1, 2, treino aeróbio, ótimo, e lazer. Já vou explicar cada um dos pontos. Então, eu quero evidenciar bastante esse aspecto aqui, ó. Treino de força. Na verdade, são dois aspectos. Treino, meu Deus, treino de força. Você não está indo fazer academia, você não está indo malhar, você não está indo lá passar tempo, bater ponto, tomar uma aguinha lá e perder tempo mexendo no celular sentado numa máquina. Você está indo lá para, de fato, treinar o seu corpo. O que é um treino? Você precisa gerar um estresse no seu corpo que perturbe o que a gente chama de homeostase. Então precisa ser um pouco desconfortável, precisa ser acima do limiar normal das suas atividades. Se você faz o que você sempre fez, você vai continuar tendo a mesma estrutura física, basicamente. O que a gente precisa é desafiar esse limiar, então fazer um esforço acima do que você está habituado para que o seu corpo entenda, putz, preciso mudar. E aí o corpo se adapta. É isso. A teoria, ela se chama Síndrome da Adaptação Geral. É um fenômeno da natureza que foi descoberto por um fisiologista muito tempo atrás, se chamava Rancelli. E basicamente essa lei, ela dita como os sistemas biológicos, ou seja, o seu corpo, praticamente qualquer coisa
que se altere dentro de um organismo vivo segue isso aqui. Então, por exemplo, a gente começa num nível X, eu vou dar o exemplo da força, tá? Então, a gente tem um certo nível de força. A gente dá um estímulo para o seu corpo. Então, a gente causa um estresse aqui no organismo. Logo depois desse estímulo, então, vamos supor, se foi na academia, puxou ferro, foi, fez bastante força, se esforçou. Logo depois disso, o seu desempenho cai. Como assim? É óbvio. Vamos supor, você acabou de fazer um treino de academia pesado, você sai de lá e a gente fala, vamos testar sua força. Porra, eu acabei de treinar, estou muito fadigado, não tenho a menor condição. Então, realmente, o seu desempenho cai. Só que o que o seu organismo faz de uma maneira extremamente inteligente? A gente faz a recuperação ao nível basal, né, ao nível normal, e a gente faz um processo de supercompensação. Então, a gente estava aqui, a gente caiu, só que na hora de voltar, a gente compensa, a gente supercompensa. Então, agora você tem um novo nível de força, algum tempo depois da sessão. Aí você pega e dá um outro estímulo. Depois do estímulo, o que acontece? Você cansa, cai seu desempenho. Mas depois você supercompensa. Aí você dá outro estímulo, ele cai, aí você supercompensa. Aí dá estímulo, cai, supercompensa. Cai, supercompensa. E assim a gente vai fazendo, até que vai chegar num momento em que o nosso desempenho está muito maior do que ele era antes. É assim que você fica mais forte. É assim que você ganha massa muscular. É assim que você aprende coisas novas. É assim que o seu sistema imunológico funciona. Lembra daquele papo de vó do, né, deixa, quer dizer, não sei se sua avó falava isso, mas deixa a criança comer sujeira, deixa a criança botar o pé na lama, precisa para desenvolver a imunidade. A gente estressa o seu sistema imunológico, ele tem uma queda e depois ele supercompensa. Você expõe o corpo de novo a um patógeno, você expõe a outra sujeira, aí depois ele supercompensa. E assim a gente cria um sistema mais resiliente, mais eficiente, mais forte, tá? Então, seja para academia, seja para outras coisas, isso aqui rege os organismos vivos como um todo. Isso aqui é maravilhoso. Então, vamos lá. Você está indo para academia treinar, essa é a primeira coisa. Você não está indo malhar, quem vai malhar vai passar a vida inteira fazendo isso, perdendo tempo e não tendo resultado. Você está indo lá para treinar força. Você vai lá para ficar mais forte. Você vai sair de lá cansado, mas não é porque não é no pain no gain, você vai sofrer. Você vai lá gerar um estímulo para o seu corpo que logo depois vai te deixar fadigado, óbvio, e vai supercompensar. Nós vamos para a academia, você vai para treinar força, para ficar mais forte. Envolve esforço? Envolve tempo? Envolve dinheiro? Então não vamos jogar isso no lixo, né? Vamos aplicar num negócio que vai ser eficiente e te deixar de fato mais forte. E quando eu falo mais forte, não é que você vai fazer isso, e aí em especial para as meninas. Você não vai sair de lá com o trapézio encostando na orelha, parecendo um bodybuilder, porque você treinou, peguei o peso de 8 quilos, agora não é mais cor-de-rosa, vou ficar grande. As pessoas tentam com todas as energias por anos para ficar grande e não ficam, porque é difícil, demora para construir músculo. Fica super tranquilo, isso não vai acontecer com você. O que vai acontecer é que você vai ficar forte. Forte de capacidade de fazer força. Então, vai subir escada com facilidade, vai carregar os móveis com facilidade, vai praticar esportes com muita facilidade, vai ter mais potência, vai correr melhor, vai saltar melhor. Enfim, os desafios do dia a dia vão ser muito menores para o seu corpo, muito menos desafiadores para o seu corpo, porque agora você é forte. Vamos para a academia para ganhar força. A massa muscular vem junto, óbvio, não quer dizer que todo treino vai ser pesado. Conceitos mais avançados, periodização e tal, relaxa que essa bucha é minha. Um treino aeróbio, né, pelo motivo certo. Por que a gente vai fazer aeróbio? A gente vai fazer aeróbio para queimar caloria? Não. Porque o gasto calórico no aeróbio é muito pequeno, de qualquer forma. Ele vai ajudar? Vai ajudar um pouquinho. Mas não é por isso. A gente tem que fazer um aeróbio se a gente for lá, eu vou olhar no meu reloginho, que meu reloginho está marcando que eu gastei 500 calorias. Mentira! Esses relógios, inclusive, são excelentes contadores de passo e excelentes... Aí, de novo, tem estudo, então vai botar em algum lugar aqui, que comprovam, de fato, a veracidade, né, o quão confiável é a marcagem dos passos e da frequência cardíaca desses Fitwatch da vida e tal, esses reloginhos. Mas a estimativa do gasto calórico é muito, muito errada. Ele superestima monstruosamente. Então, na maioria das marcas, ele dobra, né, a estimativa. Você acaba gastando 40%, 50%, 60% menos do que o que está marcando no relógio. Isso não é para te desanimar. Como a gente viu, o seu emagrecimento não depende do gasto do aeróbico. O gasto do aeróbico vai ajudar um pouquinho. Mas a gente vai fazer aeróbico pelos motivos certos. E quais são os motivos certos? A sua saúde, a sua vida, a sua longevidade, o seu coração. Nada, como eu falei, nada vai substituir o exercício. Queimar caloria a gente pode fazer de N formas. Inclusive, é só uma vantagem. Já que você vai emagrecer,
Você não precisa dos métodos mirabolantes, você não precisa fazer coisa que você não gosta. A gente vai achar um negócio que você gosta, que vai te ajudar a gastar caloria de qualquer forma, e isso vai te impulsionar. Tá lindo. Agora, melhorar o seu condicionamento cardiovascular, melhorar o funcionamento e a saúde do seu coração, melhorar o seu perfil hormonal, melhorar a sua qualidade de vida, isso o aeróbico faz. Melhora a sua recuperação. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de puxar ferro, eu gosto de treinar. Beleza, a sua capacidade cardiovascular sendo boa, a sua recuperação entre uma série e outra na musculação é melhor, a sua recuperação entre um treino e outro é melhor, então você vai treinar muito mais eficiente lá na academia também. Tá? O aeróbico, ele é fantástico e ele é útil para 1 milhão de coisas, inclusive para combate de sintomas de depressão, de ansiedade, etc. Vamos fazer aeróbico pelo motivo certo. Ferramenta fantástica que as pessoas usam para o negócio errado. Então, pelo motivo certo, a gente também vai fazer aeróbico. E o lazer, que não pode faltar. É o que eu te falei, é a aderência. O plano tem que ser legal. Não é passeio no parque, não é 100% lúdico, não vou falar que você gosta de assistir Netflix e brincar de cena desse dia, a gente vai fazer só isso e isso resolve todos os seus problemas. Não, não é. Mas o plano em si tem que ser legal. Então, de repente, a gente acha uma atividade esportiva que você gosta, ou uma dança, uma modalidade de luta, uma forma de caminhada, corrida de aventura, o que for, ciclismo. A gente acha uma atividade que te dá prazer em fazê-la. E isso aqui eu não quero que o exercício seja um porre, eu não quero que isso seja punição. Eu quero que você anseie pelo momento em que a gente vai treinar. E eu quero que a gente entre na academia sabendo, vou dar um exemplo, vamos supor que você gosta de beach tênis, futevôlei, vôlei de areia, qualquer um desses esportes de areia que tá bombando hoje em dia. Eu gosto, eu quero muito jogar futevôlei ou, enfim, insira isso pro seu esporte aqui, com os meus amigos. Você vai pra academia sabendo que você vai ficar mais forte, mais potente, você vai jogar melhor. Vamos fazer um aeróbico sabendo que a sua capacidade cardiovascular vai ficar excelente e a gente vai render melhor. E aí esse lazer vai ser ainda mais divertido, porque além de ser uma atividade divertida em si, você vai ficar bom nisso, você vai ficar melhor nisso. Então, essa é a ideia. Isso funciona. Musculação, um trabalho de treino de força, funciona para construir massa muscular. Um treino aeróbico, pelos motivos certos. Isso aqui é o elixir da saúde para você. Na verdade, os dois juntos, tá? Essa soma. E o lazer é o que vai te fazer continuar indo. E aí a gente adere, e aí a gente chega onde você quer. Então, agora que eu te expliquei qual é o problema, por que não deu certo até agora, quais são as pegadinhas que você pode cair e como que eu resolvo esse problema na minha prática com os meus alunos, agora você deve estar pensando, agora o desgraçado vai me vender um curso. Não, porque... honestamente, eu acho que vender um curso online ou coisa assim para tentar resolver este problema não faz o menor sentido. Não resolve. A gente precisa de aderência, a gente precisa que você treine, você precisa de quê? Você precisa de acompanhamento. Então, e é por isso que eu elaborei o programa Caio Riani de treinamento de verdade. Treinos de verdade, para gente de verdade, para resultados de verdade. Como disse o meu amigo que está aqui atrás da câmera, mochila, cara, você precisa vender um negócio de verdade, é a sua obrigação. Porque se você não vender um negócio que funciona de verdade, os loroteiros vão continuar vendendo lorota. Então, essa é a ideia. Treinamentos personalizados. Então, eu vou pegar, de novo, falei insistentemente, é o seu perfil, é o treino que funciona para você. Assim como uma dieta não pode ser... Eu lembro que eu falei lá na frente? A minha não pode ser igual à sua, o meu treino não pode ser igual ao seu. Então, treinamentos personalizados, feedback constante. As pessoas muitas vezes falam, mas se o personal não estiver na academia e tal... Não garanto, a gente faz um acompanhamento próximo e constante. E quais as características desse programa? A primeira é de treinamentos personalizados. O treino precisa ser para você. O meu treino que funciona para mim não é o treino que vai funcionar para você, não é o treino do meu outro aluno. Então, precisa ser personalizado, levando em consideração as suas necessidades, as suas preferências, as suas demandas. O feedback constante, porque o acompanhamento próximo, em especial para quem está começando. Eu não sei se você nunca pisou numa academia, eu não sei se você já treina há anos, mas não sei quais são as referências, não sei qual é o seu repertório motor, o que você fez na vida antes de vir para cá. Então, o feedback precisa ser constante. A gente vai ter um acompanhamento muito próximo e pessoal. Eu faço isso. Eu não ia colocar o meu nome no produto se não fosse algo que eu vou pessoalmente fazer. Você não vai se inscrever numa lista, vai receber treino genérico e resposta automática dos bots ou do meu secretário, ou sei lá o quê. Eu faço acompanhamento constante desses meus alunos em diversas modalidades. Então, eu trabalho, como eu disse, não é só a musculação que vai resolver, não é só o cardio que vai resolver. A gente faz treinamento aeróbio, faz musculação, diferentes modalidades esportivas, enfim, várias adaptações para o que você precisa. Ele é 100% digital. Esse programa, ele nasce
para resolver o problema de quem está longe. Na verdade, ele já veio, né? Eu já faço assim, já trabalho dessa forma. Hoje em dia eu tenho 5 alunos que nem moram no Brasil, tem alguns na Europa, tem alguns nos Estados Unidos. Tem outros alunos que eu nunca vi pessoalmente, ao vivo, tem alunos de outros estados. Essa é uma forma que eu encontrei de estar junto e de poder resolver o problema de gente que eu nunca mais teria contato. Eu nunca teria contato com a pessoa se não fosse digitalmente. Eu tenho um número limitado de horas no dia, eu tenho um número limitado de alunos que eu conseguiria atender ao vivo. Com esse modelo digital eu consigo entregar isso para você. Não sei de onde você está vendo, talvez eu sou de Rio Claro, eu estou em São Paulo, não sei onde você está, talvez você esteja super longe de mim. A gente consegue se conectar e eu consigo te acompanhar de perto, como eu já faço com os meus alunos. E tudo isso serve para que você fique como uma função em que f de x é igual a ax² mais bx mais c, em que a é maior do que zero. Ou como diria o meu querido professor de matemática do ensino médio, Elvis, para que você seja uma função feliz, que a curva fica igual um sorriso. Puta piada horrorosa, mas com isso eu termino essa parte do meu programa. Então como que você vai receber os treinos? Os treinos todos serão entregues via uma plataforma, que é o meu site, que lá dentro vai ter não só o seu treino, que vai ter sido estruturado pensando em você, vai ter lá também toda uma biblioteca enorme com todos os exercícios que contém no seu treino e em outros treinos também, com as explicações, com demonstrações, com outras dicas, caso a primeira explicação não tenha sido suficiente, né? E também com alguns textos e algumas informações do porquê que aquilo está lá. Então, nada entra em nenhum treino de nenhum aluno meu sem ter um motivo muito claro por trás. A estrutura de todos os treinos, cada exercício, as cargas, por que são essas repetições, por que é essa ordem, por que é esse o dia, tudo isso está muito bem elaborado e tudo isso tem um porquê. Então, parte dessa fundamentação eu coloco lá também porque eu quero que você saiba que eu não estou tirando as coisas da cartola e falar, isso aqui foi fruto de muitos anos de estudo e realmente foi pensado para otimizar ao máximo o seu tempo e o seu esforço. Tudo isso a gente acha na plataforma. Também na plataforma eu vou coletar o feedback, então lá a gente vai relatar também as cargas, como é que foram as séries, se alguma coisa doeu, reclamações, os vídeos, então eu vou acompanhar também a sua execução, não é tipo, toma o treino, se vira, um abraço. Não, eu vou acompanhar todas as execuções de todos os exercícios até que esteja num padrão assim, seguro e estável. Quando eu falo disso, as pessoas às vezes ficam um pouco com medo mas e se o cara não estiver vendo ali o detalhe aqui bem de pertinho? Não é necessário, o nosso corpo, na verdade, ele é extremamente resiliente, ele é muito mais resistente a lesões do que a gente imagina e as cargas não precisam ser numa forma mecânica absolutamente perfeita. Ela precisa sim seguir um padrão e existem técnicas de movimento que são mais seguras e que geram menor sobrecarga nas articulações, nos ossos, nas cartilagens, tendões, etc. Mas a gente não precisa ficar com medo do movimento, tá? Então eu estou levando um tempinho para explicar isso porque realmente tem muita gente que cria medo do exercício. A gente consegue, existe uma certa flexibilidade no como levantar a carga, sem que isso seja perigoso, mas de qualquer forma eu acompanho de perto e eu estou sempre ajustando para que fique da maneira mais eficiente, mais segura possível. Provavelmente agora, obviamente, você vai estar se perguntando, quanto que custa esse serviço? Beleza? Aí, ok. Nada disso aqui eu estou tirando da minha cabeça, tá? Então você consegue encontrar na internet serviços semelhantes com um acompanhamento muito menos personalizado, inclusive, por 900, 800, 600 reais, dependendo de onde você for encontrar. E, honestamente, eu não acho que isso seria caro se fosse um serviço semelhante com o que eu estou, de fato, oferecendo. O que você vai encontrar vai ser planilha genérica, formulada de uma maneira muito porca por profissionais de formação fraquíssima. Mas a gente vive hoje na era das aparências, né? Então, a pessoa aparenta estar fazendo um bom trabalho, você, obviamente, que não é da área, então você não tem muito como discernir se é um bom trabalho ou não, vai cair na lábia da pessoa, porque a pessoa fala bem, não sei o quê, e tá no shape legal. Inclusive, isso é um negócio que me deixa maluco. Se alguém tentar te vender um produto de fitness sem camisa, falando, quer ficar com esse shape, a pessoa não sabe o que ela tá falando. Porque se você precisar apelar para o seu corpo, é porque provavelmente você não tem muito conhecimento, não tem como embasar a sua prática. A sua prova de que o negócio funciona é simplesmente, olha como eu fiquei. Sendo que isso vai envolver alimentação, genética, predisposição da pessoa, uso de esteroide anabolizante ou não, que inclusive é extremamente comum, muito provavelmente a blogueira que você gosta, que você segue. Não, assim, eu não ponho a mão no fogo por nenhum deles, mas o negócio é o seguinte, esses são valores reais, de programas reais, de pessoas que vendem essa imagem. Então, hoje em dia, como eu falei, a gente fica numa era em que a autoridade é confundida com fama. Então, na verdade, a pessoa não é autoridade em absolutamente nada, ela tem muito seguidor. Bacana, ótimo para a rede social dela, para o conhecimento dela significa o quê? Absolutamente nada. Significa que bastante gente gostou e clicou e segue. Isso não quer dizer que o serviço vai ser bom, não quer dizer que vai te dar um tratamento adequado, que o negócio funciona.
significa simplesmente que a pessoa é boa na parte de marketing. Voltando para a parte do preço, não vai ser esse aqui, não vai ser esse aqui, não vai ser esse aqui, vai ser... E alguém da edição vai colocar aqui qual é o valor, porque na verdade isso aqui vai mudar. Dependendo de em que momento você entrar no processo, você realmente comprar a assessoria, o programa. Como eu disse, eu abri isso porque a minha agenda tem um número limitado de horas, óbvio, o dia só tem 24, das quais algumas eu preciso dormir. Então, com o passar do tempo, esse valor vai aumentar, ele vai mudar, tanto é que eu não estou nem me dando o trabalho de escrever qualquer, quem vai colocar isso é o cara da edição do vídeo, porque conforme a demanda, pode ser que semana que vem já bateu a demanda e vai subir, pode ser que leve 2 semanas, realmente não tem muito como prever. Se você já estiver convencido de qualquer forma que esse programa é para você está a fim de treinar de verdade, está a fim de ter resultado de verdade, já vou liberar o botão aqui embaixo, que você clica, vai direto para a página de vendas, e aí você se inscreve e a gente já começa os trabalhos o quanto antes. Se você, de repente, está pensando, putz, mas será que isso aqui é para mim? Será que faz sentido? E talvez você fique pensando, pô, mas será que é para mim? Eu não gosto de academia, eu não sou muito, nunca fui muito dessa pegada fitness. É exatamente, por exemplo, com a Silvia, que é uma aluna minha, que também não gostava de academia, inclusive não gosta até hoje, mas a gente está aprendendo. Ela nunca foi dessa onda fitness, ela nunca teve esse estilo de vida e ela teve resultados muito bons. E eu quero que você, na verdade, discutir isso da boca dela. Meu nome é Silvia, tenho 38 anos e trabalho como consultora de vendas numa clínica de cirurgia plástica. Tenho como formação a fisioterapia, que é uma profissão que preconiza o movimentar-se, então eu sei como é importante o movimento, como é importante o exercício para a manutenção da saúde, para a qualidade de vida, mas não tinha jeito, eu não conseguia gostar de exercício físico, era uma tortura. Eu nunca fui uma pessoa ativa, na verdade sempre sedentária, com dificuldade imensa de iniciar e engrenar em exercícios. Paguei vários planos em academia e não comparecia, sempre foi um grande desafio para mim. Em junho desse ano eu conheci o Caio, através da nutricionista e da gerente da clínica que eu trabalho, e nós começamos os nossos treinos de maneira online, eu fazia na sala de casa, tendo como recurso uma mochila, uma cadeira e um tapetinho de yoga que por acaso eu já tinha em casa. E o Caio foi de uma criatividade absurda, de criar exercícios, formas de fazer esse treino render, de dar certo, com os poucos recursos que eu tinha. E aí eu aprendi que é possível treinar em qualquer ambiente, basta querer e obviamente ter uma pessoa com a competência do Caio ajudando. Nesses 4 meses que nós treinamos juntos, tive um resultado incrível, eu emagreci 10,5 kg, mas não foi só isso. Eu ganhei força, flexibilidade, minha mobilidade melhorou como um todo e eu tô muito feliz e motivada. Eu deixei de ser uma pessoa sedentária e passei a ser uma pessoa que gosta de exercício. Quando eu não faço, eu sinto falta. Então, incorporou 100% na minha rotina, que era a chavinha que eu precisava girar e eu não conseguia sozinha. Só foi possível com a ajuda do Caio. Eu sou eternamente grata. Recomendo o Caio para quem quiser começar ou se aprimorar, para quem já treina, quem já tem hábitos saudáveis. O Caio é incrível, tem muito conhecimento, muita bagagem e uma criatividade ímpar. E para mim, na verdade, foi muito gratificante trabalhar com a Silvia. Ela realmente tinha muita resistência com algumas coisas. Foi bem divertido durante o processo a gente ir descobrindo o que faz ela aderir melhor aos treinos, o que deixa o processo mais confortável para ela. E os resultados, eu fico muito orgulhoso do que ela fez. Então, assim, são pessoas de verdade, treinando de verdade, tendo resultado de verdade. E só para não ficar falando aqui demais, tem N outros depoimentos de outros alunos, vai dar para achar em algum lugar aqui da página depois. Mas eu vou deixar vocês só com mais um. Por exemplo, do Henrique, que é um outro aluno meu que nunca teve facilidade com perda de peso. Ele sempre esteve acima do peso. Ai, mas a minha genética, ai, mas o meu metabolismo. Você acha que seu metabolismo é uma merda, que sua genética é uma merda, que isso que está atrapalhando? Então dá uma olhada na história dele. Olá, meu nome é Henrique Deboni, eu tenho 21 anos, eu moro nos Estados Unidos, faço faculdade na Framingham State University e eu jogo futebol americano também. E minha vida inteira eu sempre tive muita dificuldade com o meu peso e sempre quis mudar meu estilo de vida, mas nunca consegui. E quando eu conseguia era fazendo dietas e treinos que eram insustentáveis e acabava voltando na mesma estaca que eu estava. E durante a quarentena eu cheguei num estado que não dava mais, eu estava bem gordo, eu estava pesando 125 quilos e decidi tentar mudar meu estilo de vida fazendo o que eu achava que era certo. Então comecei a fazer as coisas achando
que ia dar certo e chegou uma hora que não estava dando mais certo. Mas eu sempre achei que eu sabia o que eu estava fazendo na academia e achava que eu não precisava de acompanhamento nenhum, que eu conseguia fazer as coisas sozinho, só pesquisando na internet, me virando do meu jeito. E o Caio me mostrou que eu não sabia absolutamente nada e ele me acompanhou, me passou treinos básicos porque as academias estavam fechadas. Comecei treinando em casa e já vi um resultado absurdo assim. E não só como no treino, o Caio me acompanhou com questão de dieta, com questão de dores musculares, com esse processo que tem, que é querer mudar o seu físico, né? Foi sensacional o trabalho do Caio, eu consegui perder 20 quilos em 8 meses e, cara, recomendo muito o trabalho dele, ele é foda. Bom, dá pra ver, um perfil bem diferente do outro que eu tinha comentado. E o Henrique também, um cara que a gente trabalhou durante um período complicado da pandemia, ele lá nos Estados Unidos, eu aqui, e sem nenhum problema. Tocou tudo normal, os resultados dele foram incríveis, não sei, acho que ele nem citou no vídeo, mas na época ele estava com uma lesão no ombro, inclusive, que ele não conseguia fazer uma flexão. Ele tinha muita dor no ombro, e é uma dor já persistente há alguns meses. Foi um negócio que a gente corrigiu, fortaleceu as regiões que precisava fortalecer, tiramos carga de onde tinha que tirar. Conforme ele foi emagrecendo, a gente foi progredindo no treino, e aí, enfim, o resto do resultado fala por si só. Então, eu não sei exatamente qual é o seu perfil, eu não te conheço ainda, mas eu te garanto que eu tenho pelo menos 1 ou 2 alunos que têm um perfil semelhante. Eu trabalho com gente de todos os perfis e de todas as idades hoje em dia. Eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com idosos, eu trabalho com pessoas de todos os perfis e de praticamente todas as idades. Então, eu não sei exatamente o que você passou para você chegar até aqui, eu não sei exatamente quantos dos perrengues que a gente listou você já deve ter passado, quão frustrante deve ter sido a jornada até aqui, porque realmente é um saco e muitas vezes parece que é um negócio sem solução. A minha ideia com isso tudo é que a gente consiga solucionar de maneira definitiva para a sua vida isso, para tirar o risco da sua mão, para que você não fique sentindo que está com uma bomba relógio, que eu estou te pressionando, o reloginho, não sei o que, o preço vai aumentar. Porque, né, vamos deixar isso comigo. Se você acertar com a gente, por lei eu precisaria te dar 7 dias de garantia de arrependimento, de troca, enfim. Tem termos técnicos, eu não domino muito disso, mas eu sei que isso é necessário. Ok, eu prefiro te dar 15, na verdade, porque vamos supor que, mas eu não sei, e se a minha semana começar ruim, não vai dar, porque é aniversário da minha sobrinha. Tudo bem, vamos dar 15 então. Você tem mesmo que a sua primeira semana seja uma merda, que seja completamente complicado, você não consiga começar a treinar para testar de fato o nosso programa, você ainda tem mais uma semana. Mas a estratégia do cara para eu esquecer de cancelar. Eu também faço isso, eu odeio, tem um monte de serviço de graça que eu não assino, que eu falo, os caras vão querer que eu esqueça, que eu tenho que cancelar, eles vão me cobrar mensalidade para sempre. Não, eu vou mandar para você uma notificação quando faltar 2 dias para completar esses 15 dias, falar, se você quiser cancelar, lembrando que você tem até depois de amanhã. Então, eu não quero te tirar dinheiro de você se você não estiver de fato comprando algo que vai agregar na sua vida. Então, para fechar, vamos lá. Eu sei que eu falei muito, eu sei que eu dei uma senhora de uma aula aqui, que você está... Obrigado pela paciência, inclusive. Eu sei que tem muita informação e, na realidade, é o seguinte. Se você gostou da minha proposta, se você gostou da ideia de treinar comigo, maravilha, vamos treinar e eu espero que eu consiga mudar a sua vida. Eu tenho bastante confiança de que a gente vai conseguir fazer isso, porque já foi feito muitas outras vezes. Por outro lado, se você fala, não é pra mim, não tô afim, eu não tenho essa grana, qualquer que seja o motivo, não tá afim, beleza. Se eu conseguir te fazer aplicar alguns dos princípios do que eu te expliquei aqui, a sua vida já vai mudar. Você vai ter entendido um pouco melhor como funciona o processo de emagrecimento, o porquê que às vezes anteriores deram errado, o que você precisa fazer diferente dessa vez para que dessa vez dê certo. E eu espero que eu queria deixar essa imagem aqui, porque isso aqui é o ponto central do emagrecimento, é o balanço energético, é o quanto entra, o quanto sai. Se você tiver isso em mente e se você tiver gravado, sei lá, 10% do que eu falei aqui, eu acho que você já vai deixar de ser sacaneado por gente mal intencionada que tem por aí na internet. Eu não sei se você vai aceitar, eu não sei se você vai gostar, mas eu sei que eu te fiz uma boa oferta. Eu te fiz a melhor oferta que eu pude, inclusive eu tô fazendo um negócio que é muito desconfortável para mim, eu tenho pavor de falar na frente da câmera, não sei se dá para perceber ao longo do vídeo. Eu chamei toda uma equipe para me ajudar a filmar isso tudo, tempo, dinheiro, investimento de energia, porque eu realmente não quero mais. Me incomoda profundamente gente ganhando dinheiro nas costas de quem está tentando melhorar, de quem está tentando resolver um problema e fica vendendo soluçãozinha mágica com um monte de baboseira que não vai te ajudar em nada. Então, é isso, eu já estou falando demais. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui e a gente se vê. Um abraço.